Boa tarde, amigos, tudo bem com vocês? Por aqui tudo em paz, com esse dia maravilhoso aí, depois dessas semanas, desses mais de mês aí de chuva direto aqui em Florianópolis. Estou aqui de novo aqui para que a gente possa estar continuando a nossa série Regressão a Vidas Passadas, Mitos e Verdades. Hoje é um vídeo um pouco diferente dos outros. Eu irei condensar nesse vídeo 5 questões e, para variar, como eu sempre falo em todos os vídeos que eu gravo aqui, questões muito interessantes, profundas, e cada questão dessa mereceria uma longa investigação para a elucidação mais completa do tema, certo? Então, são questões que, como as outras, foram questões que vieram a mim, com exceção da última questão, da 5ª questão, que é uma questão que eu mesmo formulei e eu mesmo passei por esse fenômeno ao longo das minhas experiências regressivas, propriamente ditas, e senti a necessidade de estar elucidando esse tema e deixei para a nossa última questão da série Regressão a Vidas Passadas, Mitos e Verdades, nessa primeira temporada aí que, pelas minhas contas aqui, vai ser o 19º vídeo, a 19ª aula de perguntas e respostas desse tema fascinante, maravilhoso, que é a possibilidade, a vivência real de estarmos acessando as questões, vivências, experiências boas e ruins, experiências maravilhosas que passamos antes dessa existência, na nossa vida pré-natal, antes de habitarmos o útero da nossa mãe dessa existência atual. Certo, queridos? A nossa primeira questão, então, um pouco eu já falei sobre ela, mas essa questão ela foi feita de uma maneira um pouco diferente, mas resolvi não tirar da lista de perguntas, que é: Fernando, eu posso lembrar do que aconteceu após a morte em uma vida passada? Então, como eu já respondi essa questão em outros vídeos, aqui eu vou me limitar a respondê-la de maneira bem sucinta. Sim, é possível que nós possamos lembrar do que aconteceu após a morte em uma vida passada, ou seja, eu e você estamos lembrando de uma vida encarnada, intrafísica aqui no planeta ou em outro local desse universo, e dentro mesmo dessa lembrança dessa existência, é possível que a gente continue a lembrar dessa existência até mesmo o momento em que estamos desencarnando ou morrendo, e lembrar do que aconteceu após a morte dessa vida anterior. Então, uma possibilidade muito interessante de investigação é investigarmos a vida após morte a partir da perspectiva da lembrança de vidas anteriores. Já desenvolvi esse tema em outras aulas, mas estou aqui retomando essa questão aqui, que é muito interessante. Questão 2. Na regressão, eu vivencio novamente o que aconteceu, Fernando? Como funciona isso? Questão difícil mesmo, do ponto de vista do fenômeno da regressão, ou seja, da experimentação, da fenomenologia, do que acontece realmente quando estamos lembrando de outra existência, tá? A sensação, ela não raro, tá? Isso varia de cada pessoa no momento da lembrança. Esse é um outro ponto que eu vou tocar. São os tipos de regressão, que tem regressões que são mais profundas e outras são um pouco mais superficiais. As superficiais, o sujeito, a pessoa que está lembrando, ela é quase como se fosse uma observadora da cena, e em alguns outros casos a pessoa está mergulhada na cena, ela sente como se ela estivesse vivendo aquilo agora. Então, nesse tipo de vivência, a pergunta é: na regressão eu vivencio novamente o que aconteceu? Nesse tipo de regressão,
onde a pessoa entra num psicotranse, num transe profundo dentro de um estado alterado de consciência, onde a pessoa consegue quase que como se projetar para uma outra dimensão, no caso a dimensão da memória. A memória, no caso, não estaria localizada no cérebro, no organismo, não tem a ver com memória biológica, memória extracerebral, memória não local, onde a consciência se projeta para esse campo de memória e consegue, dependendo do nível de transe, vivenciar, entre aspas, novamente aquilo que já viveu em outra existência. A sensação nesse caso é que a pessoa sente que está vivendo o passado agora. Tá? A sensação é que o passado está acontecendo no presente, dentro do ponto de vista do sujeito que está vivenciando. Pode parecer estranho, pode parecer maluquice, tá? Pode parecer alucinação, delírio, mas esse tipo de experiência está longe de ser delírio, está longe de ser alucinação, pertence a uma outra categoria fenomenológica de vivência, que é a pessoa realmente ela pode viver o que houve no presente, ou seja, uma revivência do passado no agora. A pessoa tem a sensação de que o passado está acontecendo no presente. É uma dimensão do próprio universo e existe independente da nossa consciência cotidiana, da nossa consciência ordinária, ordinária de um ponto de vista de normalidade, de funcionamento cognitivo daquilo que a gente compreende como o normal, o sadio e o considerado comum, vamos dizer nesse sentido. Então, é possível sim. Então, como funciona isso? Acabei de explicar de modo bastante sucinto. Terceira questão, então. É verdade que não somos nós? Só uma pergunta interessante, uma pergunta que geralmente são espíritas que me fazem, pessoas que passaram por linhas de formação em psicoterapia reencarnacionista, de métodos onde afirmam que são os espíritos que produzem a regressão, os verdadeiros agentes produtores da regressão. Então, essa questão se refere a essa dúvida, presta atenção. É verdade que não somos nós quem regredimos, e sim espíritos que nos auxiliam? Não. A resposta é literalmente não. Por quê? Porque os espíritos também nos auxiliam, mas eles não são os agentes produtores da regressão. E explico por quê. O verdadeiro agente produtor da regressão é o próprio sujeito. O sujeito ele possui um certo sistema de radar interno. Esse nome ele foi cunhado pelo psiquiatra Stanislav Grof ao se referir o modo como o sujeito detecta o que ele chamou de condensed experience, coexistence. O que são esses sistemas de experiência condensada? São justamente esses campos profundos da memória, onde o psiquismo inconsciente, ele próprio, por um sistema, entre aspas, de radar interno, ele rastreia a informação prioritária. Então, antes dos próprios espíritos estarem operando conjuntamente, sim, eles operam conjuntamente, certo? Ao longo das minhas décadas de investigação da área, de mais de 15 anos de trabalho com regressão, sim, os espíritos participam do processo regressivo, mas não quer dizer que eles são os agentes indutores do fenômeno regressivo. O verdadeiro agente indutor do fenômeno, em primeiro lugar, é o sujeito que regride. Em segundo lugar, é uma equipe facilitadora que eu participo, no caso aqui das vivências que eu coordeno, vamos dizer assim. No caso, o primeiro lugar é o sujeito e, em segundo lugar, a equipe facilitadora, onde o terapeuta é um facilitador e onde esses espíritos, esse ou esses, depende do caso,
esses espíritos participam como equipe multidimensional do trabalho de regressão terapêutica, de terapia regressiva ou de retrocognição clínica, dentro do ponto de vista de um nome mais técnico, certo? Então, respondido, é verdade que não somos nós quem regredimos e sim espíritos auxiliam? Não, não é verdade. Quem realmente regride é o sujeito. E eu vou dar um exemplo para deixar isso muito bem elucidado. Quando um paciente, não precisa necessariamente ser um paciente, no caso quando fizemos experimentos de laboratório de regressão durante 7 anos consecutivos, é bem possível que durante o transe regressivo a pessoa, o facilitador, ele pode levantar da sua cadeira, voltar para a sua cadeira, e a pessoa que entrou no estado de psicotranse, ali ele se instala e ali o próprio psiquismo dele é que, vamos dizer assim, decide o término da vivência ou não. É comum que aconteça isso, é possível que aconteça isso. Então, o sujeito, ele tem uma relevância, ele tem uma predominância no desencadeamento do fenômeno parapsicológico chamado retrocognição, onde iremos falar um pouco na quinta pergunta. Então, os espíritos participam, mas não são os verdadeiros agentes indutores da regressão ou retrocognição. 4, questão 4, polêmica também. Vamos lá. Eu sou espírita, Fernando, e me disseram que pela lei do esquecimento eu não posso fazer regressão. É verdade? Não é verdade. Isso é um mito, certo? Eu já falei em outros vídeos, tá? Sugiro que assistam o restante dos vídeos da série, que cada um vai elucidando e vai aprofundando o vídeo anterior. Então agora eu vou me reduzir a explicar o seguinte: o que impede realmente da gente lembrar de vidas passadas não tem nada a ver com lei do esquecimento. O principal fator impeditivo, inibidor do acesso às memórias de outras vidas é a nossa falta de treinamento e maturidade em acessar essas informações. Então não é uma coisa externa ao sujeito. O próprio sujeito produz a inibição e o próprio sujeito pode, mediante um trabalho de autoconhecimento profundo, mediante um trabalho, vamos agora deixar a coisa muito clara aqui, como diz o povo aí, botar os pingos nos is. Mediante um trabalho de fortalecimento de músculos, tendões, coluna espinhal, maturação cerebral, melhora na alimentação, ou seja, uma nutrição especializada dentro dos processos parapsicológicos, fitoterapia, tudo trabalhando em prol da melhoria do veículo físico para o metabolismo de informações avançadas, como é o caso das informações extrasensoriais regressivas, que estão necessariamente ligadas ao acesso, à interligação, à interface cérebro para cérebro, cérebro-memória extracerebral, consciência ordinária e consciência em estados alterados de consciência, consciente e inconsciente, ou seja, todo esse conjunto complexo de novas conexões, produções de sobrecargas de hormônio ligados a isso aí. O sujeito fortalecendo o veículo, ele fica muito mais apto de estar acessando essas informações. O sujeito também estudando, se elucidando a respeito do assunto, conseguindo ele próprio, a partir de um treinamento de meditação, produzir as suas próprias regressões com independência. Isso é possível mediante um treinamento específico que estaria bastante ligado a um treinamento do yoga, um yoga disciplinado, um yoga praticado diariamente, de modo que o sujeito se qualifique e transcenda a sua própria inibição natural
de acesso livre a essas recordações, a essas experiências, de modo a evitar a inibição. No caso, ela entra aqui para, como já expliquei, para evitar que o sujeito colapse, que o sujeito surte, que o sujeito prejudique a sua própria vida acessando essa quantidade enorme de informações. São milhares de existências. Então o sujeito, ele próprio, por razões de autodefesa e conservação da sua estabilidade de consciência, de lucidez, preserve essa lucidez, preserve o seu equilíbrio íntimo e evite o acesso a esse grande conglomerado de informações. Porém, essa lei do esquecimento não é essa lei do esquecimento uma imposição divina ou uma ação ou uma intervenção de espíritos que bloqueiam a nossa memória, o fator primário da impossibilidade de rememoração dessas vidas passadas. Volto a dizer aqui, o fator primário é a nossa momentânea, porque isso é temporal, essa momentânea, essa temporal falta de treinamento de acessar esse tipo de informação, certo? Assim como uma pessoa que, se ela não treina surf o suficiente, ela é de fato incapaz de descer ondas grandes em Portugal, ondas grandes no Havaí. Essa pessoa, ela precisa passar por um treinamento que envolve múltiplas capacidades cognitivas e múltiplas capacidades corporais, resistência física, fortalecimento de articulações, tendões, etc. Além do preparo mental que ela precisa ter. A mesma regra se vale para a dificuldade que em geral as pessoas têm de se projetar para fora do seu corpo com inteira lucidez, certo? Isso exige um treinamento rigoroso e proporcional a esse que eu expliquei agora, para a pessoa superar essa suposta lei do esquecimento. Então, respondendo aqui, resumindo, essa lei do esquecimento é um mito espírita, não funciona desse jeito, e toda pessoa que trabalha com isso, que leva a sério a terapia regressiva, que já se colocou em experimentos de regressão, porque também tem muitos terapeutas que não regridem, eles fazem com as outras pessoas, mas eles próprios não fazem com eles mesmos. Então, se essa pessoa que eu estou falando aqui é um terapeuta sério, sabe do que está fazendo, faz as suas regressões com ética, faz nele também, ele sabe, ele concorda, ele está de acordo com esse posicionamento que eu estou falando aqui, porque a própria experiência orienta essa conduta, essa orientação técnica aqui que eu estou tentando explicar para você. Certo, queridos? Então, vamos para a quinta questão. Quinta questão um pouquinho mais conceitual, mas vale bem a pena também a gente aqui para estar finalizando. Qual a diferença entre regressão, retrocognição, pré-cognição, premonição e simulcognição? Eu vou começar com as duas primeiras. Qual é a diferença entre regressão e retrocognição? Nenhuma. São sinônimos, porém, regressão é um nome aplicado, usado de maneira geral dentro do campo terapêutico, e retrocognição é um nome usado em geral dentro do campo científico da parapsicologia, certo? Mas do ponto de vista fenomenológico não existe diferença alguma. Pré-cognição é diferente de regressão, de retrocognição, porque pré-cognição diz respeito a futuro, regressão e retrocognição diz respeito ao passado. O que é uma pré-cognição? É o acesso ao futuro antes desse suposto futuro ter acontecido. Então, a mesma sensação que a pessoa tem na regressão de que o passado está acontecendo, o sujeito pré-cognitor que faz esse processo, ou também é chamado de progressão, tá? Ou seja, o oposto à regressão, ou seja, a pessoa acessa o futuro no presente, a pessoa tem a sensação de que o futuro está acontecendo agora. Os experimentos parapsicológicos de espaço-tempo, regressão, pré-cognição e simulcognição, que eu já vou chegar lá, desafiam os conceitos clássicos da física clássica, desafiam também física quântica, porque a pessoa está vivenciando uma profunda oscilação de espaço-tempo, de alteração de percepção de dimensão e assim por diante.
certo? Isso do ponto de vista da experiência direta, não é de conclusões matemáticas, que é bem diferente das conclusões da física e da matemática de maneira geral. Bom, premonição, tecnicamente a mesma coisa que pré-cognição, um nome mais utilizado em filmes, né? A pessoa tem uma premonição, né? Ela está sentindo alguma coisa que vai acontecer, há quase uma intuição sobre o que vai acontecer. Antes de acontecer, ela tem a sensação lá que a pessoa vai ter um acidente, ou que vai acontecer alguma coisa boa, e assim por diante, certo? Tecnicamente, premonição é um nome usado mais de maneira popular. O nome mais técnico usado pela ciência, pela parapsicologia, é pré-cognição. É um nome que ele é mais completo, ele engloba inclusive faculdades cognitivas e perceptivas junto com sentimentos e intuições. É um nome que engloba múltiplas sensações e funções cognitivas. E premonição, ela parece que ela reduz um pouco a sensação e a intuição. Ela é mais vaga, mas na prática estamos falando do mesmo fenômeno. Simulcognição é um fenômeno um pouco diferente. O que acontece? Nas experiências regressivas, por exemplo, em que a pessoa acessa os intervalos entre uma existência física e outra, onde ocorrem as potentes e profundas expansões de consciência, inclusive projeções para fora ainda do corpo astral, do perispírito, do corpo psíquico, do psicossoma. A pessoa vive na dimensão mental livre, em potente expansão de consciência, sensação de dissolução no universo, detecção de inteligência sem corpo, percepção de uma atmosfera de divino, que é intraduzível a palavras, uma percepção de família cósmica, de amor universal, pura transcendência, profunda transcendência, onde a pessoa, no momento em que começa a acessar a lembrança dessa vivência, a próprio fato de lembrar dessa vivência produz uma experiência presente no momento da regressão, onde a pessoa não mais está regredida e começa a ter esse tipo de projeção. Ou seja, a pessoa ela começa a ter um tipo de projeção mental e de acesso a uma realidade similar ao que ela acessou naquela regressão de potente alteração de estado de consciência. Tá? Um fenômeno um pouco mais complexo, não é sempre que acontece, porém pode acontecer. O sujeito que está vivenciando, ele pode estranhar, ele pode confundir a regressão com a experiência presente, porém não é uma confusão. A repetição dos experimentos que fizemos em laboratório mostrou que, de fato, foi uma experiência presente de acesso a informações. Muitas dessas informações eu particularmente anotei, grande parte delas, meus colegas anotaram durante o meu estado alterado de consciência, e muitas dessas informações foram sistematizadas e vão compor o livro que eu estou escrevendo já faz aí mais de anos, e que é a síntese dessas informações acessadas em estado de potente alteração de consciência. Queridos, já estou aqui há 23 minutos, esse é o vídeo mais longo, é o último vídeo da primeira temporada da série Regressão a Vidas Passadas, Mitos e Verdades. Fico por aqui, convido você a se aventurar nesse universo, a penetrar com coragem, com amor, com curiosidade, com entusiasmo, e pergunte para você, o que eu fiz em outra vida? Por onde eu andei? Por que eu tenho esses gostos? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esse irmão? Por que eu tenho afinidade com determinada pessoa, determinada língua, determinado país, determinada corrente religiosa, determinado assunto? Tudo são pistas do seu passado. Passado que você esqueceu completamente e vive hoje uma amnésia, um esquecimento, uma espécie de coma, e colhe as consequências desse esquecimento na forma de sintomas de angústia, de ansiedade, de saudade inexplicável, e tudo isso que eu expliquei
19, hoje é o 19º vídeo, nesses 19 vídeos sobre esse assunto. Fico por aqui, desejo a você uma excelente semana e um maravilhoso dia de sol que está hoje e as melhores energias para todos nós, e aguardo você para o nosso próximo vídeo. E estarei aqui definindo o tema, por onde agora entrarei. Ainda estou em dúvida se falarei sobre meditação ou dentro da área da projeciologia, da projeção da consciência para fora do corpo. Vamos ver qual é a prioridade. Queridos, um grande abraço, ótimas energias. Voltamos aqui na sexta-feira.